Olá, pessoal, eu sou Vitória, sejam muito bem-vindos às aulas de Direito Ambiental. Hoje nós vamos conversar a respeito dos princípios de direito ambiental. Vou partilhar aqui minha tela com vocês. O primeiro princípio que a gente vai tratar no encontro de hoje trata-se do princípio do desenvolvimento sustentável. O que informa esse princípio? Bom, ele determina que o crescimento socioeconômico ou que o desenvolvimento socioeconômico ele deve vir combinado, equilibrado, conciliado, harmonizado, são palavras-chave para esse princípio, com a garantia da perenidade dos recursos ambientais. Isso significa que o crescimento econômico não pode ser buscado desconsiderando completamente a preservação ambiental. E também o contrário é verdadeiro. A gente não deve priorizar a preservação ambiental a ponto de inviabilizar o crescimento econômico. Um deve acompanhar o outro. Ele tem raízes na Conferência de Estocolmo, mas ele é consagrado mesmo na ECO 92. E quais são exemplos de sua manifestação no nosso ordenamento jurídico? A gente tem o artigo 170 e a gente tem o artigo 225. Aí no artigo 170, falando da ordem econômica, o Constituinte, ele coloca para a gente que ela deve ser desenvolvida respeitando alguns princípios, entre os quais, no inciso 6º, a defesa do meio ambiente. Ou seja, a ordem econômica não pode se desenvolver à revelia da preocupação ambiental. E é exatamente isso que a gente acabou de falar a respeito do desenvolvimento sustentável. E no artigo 225, no inciso 7º do parágrafo 1º, coloca ali que o poder público deve proteger a fauna e a flora vedadas na forma da lei práticas que coloquem em risco a função ecológica, que provoquem extinção de espécies, que submetam os animais à crueldade, porque são exemplos de práticas, de comportamentos, de atividades que caminham em sentido contrário àquele preconizado pelo princípio do desenvolvimento sustentável, que visa a garantia da qualidade ambiental junto com o desenvolvimento da atividade econômica. Se você tem uma atividade econômica que coloca em risco uma função ecológica, que provoca extinção de espécies, que submete o animal à crueldade, está ferindo esse princípio, ok? Apenas para relembrar palavras que se aparecerem, vocês já ficam atentos que a gente pode estar falando de desenvolvimento sustentável, conciliação, harmonia, equilíbrio, ok? O próximo princípio se comunica um pouquinho com o princípio do desenvolvimento sustentável, o princípio da solidariedade intergeracional. De acordo com esse princípio, a preocupação que orienta o desenvolvimento sustentável de harmonizar o crescimento econômico com a preservação ambiental, ela deve existir não apenas para a geração atual, mas também para gerações futuras. Por isso, intergeracional, é entre gerações. Aqui, as palavras-chave que vão aparecer são as gerações presentes e futuras, gerações atuais e as que estão por vir. A gente está falando de princípio da solidariedade intergeracional, que aparece de forma muito clara no artigo 225, na parte final dele, quando ele fala que é um dever do poder público e da coletividade defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. O que eu trago aqui para chamar a atenção de vocês é que o STF, no RE 658171, entendeu que a falta ou a insuficiência orçamentária não pode ser usada como justificativa para que a administração não cumpra os direitos previstos na Constituição. Isso inclui esse direito da geração futura usufruir do meio ambiente que tenha igual qualidade àquele que hoje nós usufruímos. Tanto que no começo, eles esclarecem que a Corte já afirmou a orientação de que é dever do poder público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. E a administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na Constituição sob o fundamento da insuficiência do orçamento, ok? O próximo princípio é um princípio super cobrado, ele é muito importante, que é o princípio da prevenção. De acordo com esse princípio, existe o dever de evitar a concretização de um risco quando existe certeza. Essa é a palavra-chave desse princípio, certeza, quanto às suas consequências. E aí a gente vai estar falando de análise prévia de impacto, estudos de impacto, adoção de medidas compensadoras, mitigatórias, alterações de projeto, considerando aquele dano que a gente já tem certeza quanto aos seus impactos. Exemplos de manifestação no nosso ordenamento, a gente tem no artigo 225 da Constituição e também na Lei 6938 de 81.
Pelo artigo 225 da Constituição, no inciso 4º do parágrafo 1º, ele coloca ali que existe a exigência de estudo prévio de impacto ambiental para as atividades potencialmente causadoras ou significativamente causadoras de degradação do meio ambiente. E no mesmo sentido vem o artigo 9º, falando que são instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, no inciso 3º, avaliação de impacto ambiental. Então, aqui a gente está falando de prevenção. Avaliação de impacto ambiental, estudo prévio de impacto ambiental são exemplos de concretização, de manifestação do princípio da prevenção, que se aplica quando há certeza das consequências de um risco, das consequências de um dano ambiental, ok? Ele não deve ser confundido com o próximo princípio, que é o princípio da precaução. Também é muito importante. Por quê? O princípio da precaução, ele fala que no caso de incerteza científica, a ação deve ser no sentido de evitar que o perigo se concretize. Então, no caso de incerteza científica, a ação deve ser no sentido de evitar que o perigo se concretize. O que pode significar decidir a favor da natureza e não avançar no sentido de autorizar a realização de determinada atividade, de determinado empreendimento. Porque existe esse outro desdobramento aqui, né, indúbio pró-natureza. Na dúvida, decida a favor da natureza, a favor da preservação ambiental, da qualidade. Ele é um princípio típico da sociedade de risco. Então, você está lá resolvendo a questão e fala, traços de princípio típico da sociedade de risco, nananana. A gente está falando de precaução. O que significa sociedade de risco? Uma apertada síntese, assim, a grosso modo. É a sociedade atual, que compartilha os riscos. E que, por exemplo, no caso de concretização, não vai ter como se furtar a eles, vai atingir todo mundo indistintamente. O exemplo de um acidente nuclear, por exemplo. A gente aceita submeter alguns riscos, mas a gente sequer sabe, com certeza, se os danos são reversíveis ou não, qual é o grau de gravidade, e mesmo assim a gente está aqui. Então, somos um exemplo de sociedade de risco. Por isso, a aplicação do princípio da precaução nesse caso. E a gente tem que pensar também na qualidade ambiental. Um exemplo de concretização é a súmula 618 do STJ, que fala da inversão do ônus da prova nas ações de degradação ambiental. Isso significa que quem tem que provar a segurança, quem tem que provar que não causa dano à atividade, é o poluidor. A gente não tem certeza, a gente não sabe. Então, nesse caso, de quem que é a responsabilidade? É sua. Você está oferindo lucro, é você que está obtendo ganho, é você que está desenvolvendo a atividade, o ônus da prova é seu. Então, precaução, súmula 618 da STJ, incerteza científica e indúbio pró-natureza, ok? Próximo princípio é o princípio do poluidor-pagador. Eu trouxe ele aqui porque a gente tem que ter atenção para não confundir o seu conceito com uma leitura apressada a respeito do próprio nome do princípio. Não significa poluiu e paga. Então, não é uma autorização para poluir, não é uma licença para poluir. Ele está falando que você tem o dever de prevenir qualquer dano se concretize, mas que se isso acontecer, você tem que reparar. Uma reparação através da recuperação da área ou através de uma indenização também, ou conjuntamente. Aqui, o que esse princípio está objetivando é que os danos, que os impactos, que é o ônus, não seja socializado, que ele não seja distribuído por toda a sociedade, entre a coletividade. Enquanto que o bônus, que é o lucro, que é o proveito econômico, fique com aquele que desenvolve a atividade. E que muitas das vezes sequer vai sofrer com o dano que foi causado. Ok? Aqui a gente está falando de conduta ilícita, que é a degradação da qualidade ambiental, a poluição, por exemplo, acima do limite que é permitido. A gente tem um exemplo claro no artigo 4º da lei, um dos exemplos, né, da lei 6938, falando que aquele que polui tem a obrigação de recuperar ou indenizar os danos causados. E a gente não deve confundir esse artigo com o que eu trago logo abaixo, que é do usuário pagador. E é diferente. O usuário pagador está falando, aquele que usa o recurso ambiental, tirando proveito econômico desse uso, ele tem que pagar por seu uso. Então, aqui a gente está falando, por exemplo, de uma indústria que precisa de utilizar água durante seu processo de produção e ele vai pagar pelo uso dessa água, ok?
Qual que é a diferença? Vocês conseguem perceber? Num caso, a gente está falando de conduta ilícita, que é a degradação. Aqui a gente está falando de uma conduta lícita. Poxa, utilizar água, todo mundo precisa da água para sobreviver, para desenvolver as suas atividades, e a gente paga por esse uso. Qual que é o objetivo? Que é o que vai diferenciar também do princípio anterior. Aqui a gente está buscando uma utilização racional, a gente está evitando o desperdício. São as palavras-chave desse princípio, ok? O princípio do poluidor-pagador, a gente está falando de condutas ilícitas. O princípio do usuário-pagador, a gente está falando de condutas lícitas. E ele visa combater a socialização do ônus e privatização do bônus. Em outro, ele visa evitar o desperdício. Ele busca a utilização racional dos recursos ambientais, ok? O próximo princípio é o princípio da função socioambiental da propriedade. E aqui a gente percebe como que o direito ambiental ele dialoga com outras disciplinas, como o direito constitucional e o direito administrativo. Segundo o princípio da função socioambiental da propriedade, a propriedade ela cumpre a sua função quando ela também se preocupa de, no momento de ser gerida, garantir, né, e preservar a qualidade ambiental, preservar o equilíbrio daquele ecossistema. O proprietário ele tem o dever de recuperar e de preservar os bens ambientais que estão sob seu domínio. E aí eu chamo a atenção para a súmula 623 do STJ, que coloca que as naturezas ambientais, as obrigações ambientais, têm natureza própria terreno. O que significa uma obrigação de natureza própria terreno? Ela se transfere com a coisa. Então não interessa quem que deu origem a essa obrigação, mas aquele que está com essa coisa tem o dever de cumprir essa obrigação. E é isso que acontece com a obrigação ambiental, por exemplo, de recuperar o bem. Não interessa se foi você que causou o dano àquele bem. Se hoje é você que o possui, que tem, é você que deve agir para recuperá-lo. Isso é muito importante, está associado ao princípio da função socioambiental da propriedade. Essa súmula, ela se aplica independentemente da propriedade ter sido adquirida de forma gratuita ou onerosa, e também permite, depois, uma vez, né, reparado o dano, que em ação de regresso, aquele que reparou o dano, aquele que cumpriu a obrigação, busque o real poluidor. Olha, você que poluiu realmente, já recuperei, agora eu venho pedir de você. Ok? Exemplos de manifestação do princípio da função socioambiental da propriedade, para além da aplicação dessa súmula, que é super importante. A gente tem o artigo 5º, que fala que a propriedade tem que atender à função social, e a gente tem também os capítulos que tratam da política urbana e agrária. Então, o princípio da função socioambiental da propriedade se aplica às propriedades urbanas e rurais. Aqui na questão da propriedade urbana, o parágrafo 2º coloca que atende-se à função social quando cumpre-se as exigências que estão expressas no plano diretor. Então, se aparece o plano diretor, a gente pode ficar atento, porque eventualmente pode ser uma questão que está tratando aí da questão da função socioambiental da propriedade urbana. No parágrafo 4º, o Constituinte facultou ao Poder Público Municipal adotar sucessivamente, um após o outro, algumas medidas para forçar o proprietário a cumprir essa função. A primeira delas seria o parcelamento e edificação compulsório, o segundo, o imposto progressivo no tempo e, por fim, a desapropriação, pagando os títulos da dívida pública, resgatáveis em até 10 anos, assegurados o valor real da indenização e os juros legais, ok? Em relação à propriedade rural, aí a função socioambiental da propriedade aparece de forma ainda mais cristalina, já que no artigo 186 o Constituinte traz que a função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente os seguintes requisitos. Ele fala do aproveitamento racional e adequado, da observância das disposições em relação às relações de trabalho, exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores, e aqui no inciso 2º que eu pulei, a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente. Então, aqui não existe dúvida quanto à obrigação de se cumprir a função socioambiental da propriedade rural, ok? Por fim, o último princípio, o princípio democrático, também pode aparecer como princípio da participação popular, da participação social. O que significa esse princípio?
ele traz uma obrigação, um dever, ele chama a coletividade para participar do papel de preservação ambiental, de defesa do direito ao meio ambiente sadio. Ele foi consagrado, isso é importante, na ECO 92, é o princípio 10, pode aparecer também, princípio 10, princípio democrático, e trata justamente disso, da participação da coletividade na proteção ambiental. E como que isso vai acontecer? Bom, esse princípio ele vai se desdobrar em 3 direitos. Então, a gente tem o direito de acesso à informação, direito de acesso à participação e os direitos de acesso à justiça. São formas da coletividade participar, são formas da coletividade fazer parte desse projeto de proteção e de preservação ambiental, para garantir o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Veja que é um princípio que visa um outro direito. Ele se desdobra em 3 direitos que visam um outro direito, por isso a gente fala de direitos de acesso. Manifestações desse princípio, antes da gente falar um exemplo dele na nossa Constituição. A gente tem a participação em audiências públicas ambientais, como nos processos de licenciamento, a participação em órgãos ambientais que são colegiados. A gente tem a educação ambiental como uma forma de conscientização, de levar a informação até o indivíduo. A gente tem a transparência como uma forma de obter a informação, a própria lei de acesso à informação, mecanismos que garantam que o indivíduo consiga chegar até a informação ambiental. E a gente tem a própria tutela processual do meio ambiente, que vai permitir que aquele que foi lesado acesse a justiça. E aí, para terminar, o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 6º, falando de forma explícita da educação ambiental como necessária para a preservação do meio ambiente. Bom, os princípios que a gente conversou, a gente passou pelos principais princípios que mais aparecem nas questões, nos exames. Eu sugiro que vocês revisitem os dispositivos que foram mencionados aqui como exemplos de manifestação dos princípios do nosso ordenamento. Eu espero vocês num próximo encontro. Convido a todos a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações de direito ambiental, mas também de outras disciplinas. Sigam o curso no Instagram, @cursoped. Foi um prazer estar com vocês. Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau.